Eu recebi o troféu das mãos do saudoso Sérgio Cardoso, também recentemente falecido. Então, por aí você tem uma ideia da importância do nosso teatro amador, por volta aí de 1955 a 1964. Em 63, eu participei de um festival em São Paulo com a peça Família Pobre e fui surpreendido como o melhor autor nacional desse festival promovido pela Secretaria de Educação e Cultura de nosso estado. Para se terem uma ideia do interesse de São José dos Campos da época pelo teatro, quando nós trouxemos a Escola de Arte Dramática de São Paulo, aqui para a nossa cidade, nós tínhamos aproximadamente 150 alunos interessados, vivamente interessados em participar do curso. E isso impressionava profundamente os professores, todo o pessoal envolvido da Escola de Arte de São Paulo. E eram comuns a gente organizar caravanas se deslocando para São Paulo para assistir às peças teatrais de São Paulo, os grandes lançamentos. Eu me lembro que nós fomos prestigiar o Guarnieri, que estava surgindo na época, o Duvaldo Viana Filho, o Vianinha, e do Guarnieri nós fizemos caravanas para assistir Eles Não Usam Black Tie, o Jimba, encenado pela Maria de la Costa. Aliás, por falar em Maria de la Costa, quero lembrar que na época a Maria de la Costa, Cacilda Becker, Valmor Chagas, Sebastião Campos e tantos outros artistas de renome encenavam suas peças aqui em São José. E era comum esses artistas, quando passavam aqui pela cidade, buscando os ares puros de Campos do Jordão, visitar o Mário Toboni na Câmara Municipal. Era sempre uma revolução, porque descia um pessoal famoso e conhecido e entrava no prédio da prefeitura, situado ali na rua Sebastião Húmel. Então, havia efetivamente um movimento cultural muito interessante, muito intenso em nossa cidade naquela época. Bom, em matéria de diversão, né, de cultura, em São José na época, o que nós tínhamos de interessante era os grupos de teatro amador que se apresentavam normalmente em São José dos Campos, né, grupos daqui. Lembro-me dos meios de comunicação, né, mais atuantes da época, que era a PL1, Paulo Lebrão I. Paulo Lebrão, família tradicional de São José dos Campos, né, parente do Alziro Lebrão, e o Paulo se projetou no jornalismo e acabou conquistando um espaço na época na Rádio Nacional, era uma das melhores emissoras do Brasil. Então Paulo Lebrão instalou a PL1. E também na Rua 15 nós tínhamos a JAC, José Antônio Cursino, as iniciais de José Antônio Cursino. O pai do Cristóvão, hoje o diretor da JAC, editora. Então, nós tínhamos a PL1 e a JC. Funcionava uma hora o PL1 e depois entrava a JC, e o pessoal fazia propaganda, né? Compre aqui, compre lá. Essa era toda essa movimentação, até que surgiu a Rádio Clube, se não me engano, por volta de 1977, já com o Anísio Messi, que faleceu há pouco tempo, né? Trabalhou a vida toda em rádio. Eu lembro da Cida Madureira, também falecida, o Aldo Madureira, o Nadim Rau, enfim, uma equipe, o Mauro Teixeira, uma equipe de pioneiros na época. Naquela época a gente fazia teatro, radioteatro, né? Hoje é teatro, hoje faz na novela, né? Na época era a radioteatro. Então eu também participei de algumas peças na Rádio Clube. A Cida Madureira produzia, o Aldo, e a equipe então apresentava
as peças na hora certa lá. Era muito interessante, né? O contra-regra, o cara que batia na porta, toda aquela marcação muito interessante. A cidade fica toda vidrada, porque rádio em São José na época era uma grande novidade, né? Era uma novidade em qualquer cidade. Então, a primeira que se instalou foi a Rádio Clube. E todo o material nosso aqui de São José. Jornais, vamos lembrar dos jornais aqui. A Folha Esportiva. A sede da Folha Esportiva era aqui na Rua 15, onde hoje está o Banco Francês. Ali era a Folha Esportiva. Também do José Antônio Cursino, mais conhecido como Nenê Cursino. Né? E tínhamos também o Correio Joseense, do saudoso Napoleão Monteiro, pai do Danilo Monteiro. E esses dois cidadãos mantiveram por muitos anos a imprensa de São José. Eram jornais semanários que se editavam aqui. Né? Até eu me lembro de alguns fatos pitorescos que ocorriam na época, porque ainda não tínhamos ali no tipo, né? O moderno da imprensa não tinha chegado, evidentemente, naquela época no Brasil ainda. Então as composições ainda eram manuais, né? Então se fazia isso com muita dificuldade. Então as revisões, às vezes, apresentavam cada gafe que eram marcantes na cidade. Eu iniciei minha vida como jornalista por volta de 1950. Na época nós escrevíamos para os jornais da cidade, era o Correio Joseense e depois a Folha Esportiva, que depois tornou-se o Jornal de São José, e mais tarde o Diário de São José. Inclusive do Diário de São José eu fui redator. Fui redator do Vale Paraibano quando chegou em São José. Veio do Chico Triste lá de Caçapava para São José. Quem comprou foi o Edivar Simões, de saudosa memória. O Edivar Simões era um jornalista muito dinâmico. Ele sofreu um desastre na Serra de Caraguatatuba e ficou 17 anos no leito. Mas ali mesmo ele escrevia e reunia forças para manter o Vale Paraibano. Depois ele foi se incorporou ao patrimônio da Rádio Clube. O diretor foi o Anísio Messi, também falecido recentemente, e até tomar outro destino, o atual. Na época, atuavam, sim, com constância no jornalismo de São José, José Silan, Oswaldo Ricci, Odemar Gomes de Santos, Napoleão Monteiro, Altino Bondesan, Danilo Monteiro. Desse pessoal todinho que eu mencionei, só o Altino Bondesan continua com vida. Infelizmente, os outros já faleceram. Como que na época a gente conseguia uma carteira de jornalista? O processo era simples. Você juntava artigos, reportagens, trabalhos editados num período de 90 dias, e instruía um atestado de idoneidade, que era um cidadão idôneo, e aí você pleiteava a sua inscrição e vinha a sua carteirinha. Aí você pagava uma mensalidade e estava inscrito no jornalismo brasileiro. Depois inventaram as faculdades de jornalismo, a coisa ficou muito mais séria, né? O pessoal muito mais capaz hoje aí. Mas na época ainda nós tínhamos em São José, com o tempo, o Albatroz, era um jornal que cuidava do funcionalismo público. Talma, um jornal exclusivo que cuidava exclusivamente do teatro, o Noticiário Geral de Teatro, especialmente do movimento cultural de São José dos Campos. O Talma quer dizer, a rainha da arte teatral, veio da mitologia grega. Tivemos também um jornalzinho fundado aqui na Associação Esportiva São José, acho que funcionou aí quase 10 anos, com muito divulgado na cidade, porque nós publicávamos poesias, divulgávamos pessoas da cidade. Eu me lembro agora de João Azevedo e outros poetas de São José
que vieram em busca da saúde e produziram obras extraordinárias aqui em São José dos Campos. Certo dia, por volta das 14 horas, eu encontrei o poeta Cassiano Ricardo na rua Sebastião Húmel, na porta da redação do jornal Correio Josense, que ficava ao lado da banca de jornais do Chamarela, recentemente desativada. Dava exatamente essa porta do Correio Josense, dava para a porta de entrada da Prefeitura Municipal, que funcionou até pouco tempo ali nesse prédio da rua Sebastião Húmel. Então eu conheci o Cassiano Ricardo e fui ao encontro dele e eu convidei para ir até a Câmara Municipal. Então ele atendeu meu convite, porque ele estava ali esperando o Napoleão Monteiro, primo dele. E lá, na Câmara Municipal, esse foi um reencontro de Cassiano com São José, porque há muitos anos ele não vinha a São José, ou se vinha, passava desapercebido. Então, o que nós fizemos foi convocar o pessoal da Rádio Clube, do Vale Paraibano, que já existia, telefonamos para os políticos, para o prefeito Veloso, e reunimos o máximo possível de pessoas representativas e colocamos esse pessoal lá no salão da Câmara Municipal para fazermos assim uma recepção bem afetiva para o Cassiano Ricardo, que estava passado em São José dos Campos por mágoas, uma série de problemas, de outros problemas. E eu lembro direitinho que o Cassiano Ricardo, ao agradecer aquela homenagem improvisada, ele declamou um dos seus poemas mais bonitos, que fala de São José dos Campos. E daí para frente o Cassiano retomou todos os contatos com a nossa cidade. Daí porque no bicentenário eu fui até a casa dele com o Luiz Paulo Costa, hoje o vereador Luiz Paulo Costa, com minha esposa, e passamos a nossa ideia para o Cassiano, se ele aceitava que a gente prosseguíssemos os entendimentos para instituir em São José a Semana Cassiano Ricardo, já que ele era o filho mais ilustre de nossa cidade, membro da Academia Brasileira de Letras, autor de inúmeros livros traduzidos no mundo inteiro. E o Cassiano ficou muito sensibilizado com a nossa lembrança. E aí então nós fizemos uma reunião com vários amigos, pessoas que apreciavam a obra e a pessoa humana de Cassiano Ricardo. E daí então uma proposta definitiva para o prefeito Eumano Ferreira Veloso, que baixou um decreto criando a semana em São José. Uma das maiores festas que nós tivemos em São José dos Campos, incontestavelmente, foi a festa do bicentenário da cidade. O prefeito da época era Eumano Ferreira Veloso e eu fui o coordenador dessa festa. Fui nomeado na época o coordenador da festa do bicentenário de São José dos Campos. Já São José tinha evoluído muito, porque isto foi em 1967, já tínhamos o ginásio da associação, o ginásio do tênis clube, a cidade, enfim, já tinha crescido bastante com a instalação de muitas indústrias, vindas pela mão desse saudoso prefeito, que foi um artífice do progresso de São José dos Campos, o Eumano Ferreira Veloso. Alpargatas, General Motors do Brasil, Fiel, Kodak, Johnson,
essas principais indústrias de São José vieram pelas mãos de Hermano Ferreira Veloso. E aí São José já tinha, como eu disse, iniciado assim um processo muito sério de crescimento com a Via Dutra, que foi um fator de progresso muito extraordinário. E em 1950, quando nós ganhamos a Via Dutra, então nós ficamos muito próximos de São Paulo pela Via Dutra, né, próximos do litoral também. Logo em seguida, nós ganhamos um asfalto aí para Caraguatatuba. Na época a gente ia para Caraguá de Pau de Arara, fazia aquelas lotações em caminhões para ir para Caraguatatuba. E também, logo em seguida, saiu também o asfalto aqui ligando São José a Campos do Jordão. Então a cidade começou a tomar um impulso muito grande. O CTA ex-Cóquita também surgiu aí por volta de 48, 49, pelas mãos do prefeito Dr. Jorge Zarur. Na época era prefeito de São José, prefeito nomeado, médico de saudosa memória, porque foi também presidente da Câmara, vereador, um cidadão que prestou grandes serviços à nossa cidade. Então, saiu a doação dessa gleba de terra que hoje o CTA, a Embraer, ocupam. E foi um fator de grande progresso para São José. A Dutra, o CTA e depois as nossas indústrias. Mas eu estava falando desse evento extraordinário que foi a festa do bicentenário. Para que vocês tenham uma ideia, na época nós conseguimos fazer um mês de festa. As maiores novidades nós trouxemos para São José. Inclusive, nós trouxemos a Mangueira do Rio de Janeiro, que foi na época a escola de samba vencedora do Carnaval. Nós trouxemos na época 1.500 componentes dessa escola de samba para desfilar aqui na rua 15 de novembro. Então veio assim o Vale do Paraíba todinho assistir essa uma novidade extraordinária na época, né? Trazer uma escola de samba desse porte. Nós fizemos um desfile militar, nunca teve em São José também. Desfile militar, fomos buscar em São Paulo lá a cavalaria para abrir o desfile, trouxemos o regimento de Ipiranga, lá o regimento de Pindamonhangaba, trouxemos o núcleo lá da aeronáutica de Guaratinguetá, a nossa aqui de São José dos Campos, os tiros de guerra de São José, de Taubaté, da região. Foi lindo, porque nós conseguimos fazer um desfile assim, com todo esse pessoal, só militar, um desfile que tomou conta da cidade todinha, um desfile que demorou mais de 1 hora com esse pessoal desfilando aqui na Rua 15. Então, se atraiu também um interesse de todo o pessoal da região. Fizemos um desfile só de fanfarras. Convidamos inúmeras cidades que trouxeram fanfarras aqui. Foi um desfile lindo, que marcou extraordinariamente a festa do Bicentenário. Um outro desfile memorável foi de carros alegóricos. Cada firma, especialmente as indústrias, com carros alegóricos com motivo da indústria. Isto foi uma festa maravilhosa, inclusive que atraiu na época a presença do governador do estado. Depois fizemos um desfile cívico com as cidades da região, homenageando São José dos Campos, os principais estabelecimentos de ensino, desfilando com bandas de música aqui em São José. E fechamos com todas as nossas escolas, eu lembro direitinho que nós fomos buscar a banda Arthur Giambelli, era a banda campeã do estado de São Paulo, de Limeira. Lá tinha a Corporação Musical de Limeira e a banda Arthur Giambelli, da mesma cidade. As melhores corporações musicais do estado de São Paulo. E chegamos a tivemos a ousadia de fazer concertos no mesmo dia em vários locais, embora São José seja uma cidade ainda pequena.
dizer, concerto no tênis clube, concerto no ginásio da Associação Esportiva, concerto aqui na sala, uma sala que nós tínhamos do Veloso, concerto em cinema, tudo ao mesmo tempo. A cidade podia escolher naquela noite o que melhor lhe conviesse para assistir. Então fizemos realmente, eu não me lembro de nenhuma outra festa mais importante do que essa que nós tivemos aqui em São José dos Campos. Lamento que isso não tenha se repetido ao longo de tantos anos e faço votos que isso aconteça de novo, porque nós temos hoje melhores condições do que naquela época. E um detalhe importante, fazíamos tudo isso com recurso da própria sociedade, né, da própria indústria, do próprio comércio, sem onerar o cofre público, porque São José na época ainda era uma cidade pobre, cheia de problemas, né? Hoje seria muito mais fácil atrair ajuda financeira do poder público. Então, a festa do Bicentenário realmente foi uma das coisas mais bonitas que nós tivemos em São José até hoje. Fui funcionário da Câmara Municipal de São José dos Campos por 30 anos, dos quais 27 ocupando o cargo de secretário administrativo. Posso afirmar que o progresso de São José dos Campos, a transformação da cidade, passou pelas minhas mãos. Na época, nós não tínhamos assim assessores jurídicos, né, como temos hoje, assessores de várias áreas. Na época, o secretário administrativo era o assessor geral de tudo. Então, forçosamente, na minha função, eu me debrucei sobre todos os problemas que afligiam a nossa sociedade de 50 a 1980. Eu lembro em 51, por exemplo, a visita do Getúlio Vargas em São José dos Campos, veio aqui para inaugurar uma variante aqui da Estrada de Ferro, uma festa extraordinária, feita aqui no Bela Vista, que era uma várzea Bela Vista, hoje um bairro tão bonito, tão próspero. Então vieram os especialistas em churrasco do Rio Grande do Sul e fizeram uma festa muito bonita para o Getúlio Vargas. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo bem de perto. Ele realmente tratava-se de uma figura fascinante, que chamava muita atenção pelo sorriso, pelo seu aspecto todinho, de um homem realmente atraente. E as figuras importantes que passaram pela nossa Câmara, a primeira legislatura, que coisa extraordinária, as figuras mais representativas de São José, fazendo parte do Poder Legislativo. Naquele tempo era serviços relevantes prestados à cidade, ninguém ganhava nada. Aí, quantas legislaturas nós tivemos assim, inúmeras, que o vereador não percebia nada. Então a seleção do material humano que vinha compor o elenco de vereadores era muito importante. O que esses vereadores prestaram de trabalhos à cidade, não se pode nem imaginar. Porque na época era somatória dessas capacidades, dessas inteligências que resultavam em progresso, em transformação para a cidade. São José de uma cidade, uma estância climática, preocupada apenas com a cura de tuberculose, de repente passou por uma metamorfose, né, atraindo um grande parque industrial. De que forma? Através de uma legislação municipal atraente para essas indústrias, oferecendo facilidades fiscais, visita dos vereadores. Isso era muito importante. Como a cidade era unida, era bonita, havia respeito, o vereador era uma figura muito respeitada. Eu lembro que eu fiz parte de uma comissão que foi cuidar da implantação em São José da primeira faculdade de odontologia. Então, eu, Álvaro Gonçalves, professor Flávio Beric Macedo e outras pessoas, nós fomos a Santos em busca do apoio do secretário da Justiça na época, Dr. Lincoln Feliciano, Dr. Antoninho Feliciano, que era prefeito de Santos naquela época. Já fomos tratar lá da criação e instalação da faculdade
de Odontologia em São José dos Campos, que inicialmente teve sua sede ao lado aqui do Olímpio Catão, na rua 15 de novembro. Começou ali a faculdade de odontologia. Pessoas importantes que se destacaram depois na vida pública brasileira, como o deputado Benedito Matarazzo, que empresta seu nome ao Paço Municipal. O deputado Matarazzo foi delegado do estadual do IAPI, hoje seria dessa outra coisa que estão metendo a mão aí, do IAPI na época, que era um Instituto de Previdência. Foi secretário de Estado dos Negócios do Trabalho e da Indústria. Aliás, tive a honra de ser oficial de gabinete do deputado Matarazzo. O doutor Onadir Marcondes foi também nosso vereador, foi presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi secretário de Estado de inúmeras pastas no tempo do governador Abreu Sodré, um cidadão muito culto. Doutor José de Castro Coimbra, atual nosso, foi vereador, começou a vida como vereador, já é deputado por 3 legislaturas. O doutor José Marcondes Pereira, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, homem que se projetou também na vida pública, iniciando os seus primeiros passos no Poder Legislativo. O Robson Marinho, me lembro como se fosse hoje, foi eleito pela primeira vez com 18 anos de idade. Então, menino de tudo, mas já era dinâmico demais, enfrentava e era briguento, no bom sentido. Mas eu lembro o Robson, o Joaquim Bevilacqua, também vereador, prefeito, deputado federal 2 vezes. Esses cidadãos começaram conosco, porque quem redigia as moções, os projetos, as proposituras mais variadas, era o secretário da Câmara. Então, todo esse pessoal, nós trocamos ideias o tempo todinho, examinando o aspecto legal, né? O aspecto social de todas essas proposições. Então, todo esse pessoal realmente iniciou a vida pública como vereador. Estamos juntos, compreender eu não consigo. Neste mundo tanta gente, e o Senhor sempre comigo. Estamos juntos, compreender eu não consigo. Neste mundo tanta gente. Sempre me perguntam por que eu fundei a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC de São José dos Campos. A resposta é a seguinte: até 1969, eu era um ano muito preocupado com as coisas sociais, com as colunas sociais. E nessa oportunidade, mais precisamente em julho, eu fui convidado pelo Pedro Moacir de Almeida, já falecido, para fazer o Cursilho de Cristandade, um movimento recém-chegado no Brasil, oriundo da Espanha, mais precisamente de Palma de Mallorca. E eu aceitei o convite, mesmo porque o Moacir, na oportunidade, me disse que eu poderia levar minha calção de banho, que tinha uma piscina, que era possível tomar um uísque, e eu levei 1 litro de uísque, leituras, etc., porque seriam 3 dias de retiro e com toda a oportunidade de leituras, etc. Bom, lá chegando, já percebi que o movimento não era bem aquele que o Moacir tinha me levado na conversa. Tomamos um dormitório destinado a 50 homens. Aquilo já me assustou porque realmente dormir com 50 homens é uma tarefa meio ingrata. Mas eu arrumei minha cama e logo em seguida
o coordenador do encontro, o senhor Barros, na época era gerente do Banco Novo Mundo, aqui em São José dos Campos, um cidadão muito distinto, nos convidou a que fôssemos para a capela. Lá chegando, algumas explicações que nós iríamos participar de um